Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doem quem doer, direto do olho do furacão. Hoje, dia 18 de julho de 2023. Esmaga no like e arrebenta a boca do sapato. Você está no Jornalzão, que faz um resumo das notícias para você todas as noites. Eu sou aqui em Santarém, carne e osso, um pouquinho mais carne do que osso atualmente. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aumentando a audiência do Critica Brasil. Convido a vocês para ficarem junto comigo para esses comentários que se fazem pertinentes hoje, nesta terça-feira, dia 18. Vamos às notícias, minha gente? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela do Critica Brasil para que a gente acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo. A primeira delas é sobre a situação dos agressores e achincalhadores do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália. Os bolsonaristas ali cercaram o ministro, empurra. O Alexandre de Moraes disse que bateu no filho dele. Enfim, o filho discutiu com os camaradas. Imagina, se é um filho... O filho dele é um advogado, tem 27 anos, ouvindo aquelas agressões ao pai, também se meteu, bateu boca com a mulher. Vocês sabem que Bolsonaro é gaiato, não é? É esticado, como diz o pessoal no Amazonas, é esticado, adora esticado, e aí vai para cima e tal, é abusado. O camarada também revidou, né, nas palavras, aí o outro sentou-lhe a mão. Sei que foi uma situação muito horrível. O ministro Alexandre Padilha, de Articulação Política, confirmou que as autoridades da Itália confirmaram que realmente houve esta agressão contra o filho de Alexandre de Moraes e que houve a confusão no aeroporto da Itália. A Polícia Federal pediu hoje, pediu ontem, mas o trâmite, né, se revelou hoje, sobre as imagens do aeroporto que detalhavam ali como foi a situação dos agressores. Quando eles chegaram aqui no Brasil, a Polícia Federal já ouviu eles imediatamente. Assim que eles desceram do avião, já tinha uma autorização para ouvir os bolsonaristas que adoram se meter em confusão. Bolsonarista é igual confusão, desrespeito, violência, deboche, é isso. E agora, hoje, o Supremo Tribunal Federal, através de uma ordem da ministra Rosa Weber, a Polícia Federal deu uma batida na casa desses indivíduos lá em Santa Bárbara do Oeste. Deu uma batida, né? A Polícia Federal chegou lá na casa deles e teve esse resultado. Celular e computador de suspeitos de agredir ministro Alexandre de Moraes são apreendidos. Olha isso. Um celular e um computador dos suspeitos envolvidos em uma suposta agressão à família do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal foram apreendidos nesta terça-feira, dia 18, na residência do casal em Santa Bárbara do Oeste. Todo o material apreendido será lacrado e enviado para o delegado da PF em Brasília, que cuida dos inquéritos. Gente, aí alguém poderia perguntar, mas é só uma agressão e já manda a polícia na casa? Olha, vamos aqui por partes. Vocês lembram quando o Bolsonaro era presidente, não se podia nem falar o nome dele, que ele queria prender todo mundo? Lembra logo no início que prenderam até um camarada que estava com um carro adesivado contra o Bolsonaro? Os policiais chegavam lá dizendo assim, ó, é contra o presidente da República, eu tenho que prender e tal. A gente precisa, no país democrático, ter muito cuidado para que a gente não elogie todas e qualquer ações da Polícia Federal, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal. Há que ter um equilíbrio nos nossos comentários. Porque quando a coisa ficar muito solta, a ideia é que outros seguirão o mesmo exemplo. Por exemplo, ninguém tem um poder absoluto. Ninguém. Nem o Supremo, nem o Senado, nem o Presidente da República. Nenhum. Uma pessoa tem um poder absoluto. E é exatamente por isso que existem os três poderes. Para equilibrar. Um equilibra daqui. O Supremo manda prender,
o Ministério Público pede a prisão, o Executivo cumpre essa autorização, o Senado Federal pode punir ministros casos no impeachment. Enfim, é bem bolado a situação do equilíbrio das forças. Agora, nesse caso aí, especificamente, Moreno, nesse caso aí especificamente, é preciso a gente compreender que está em jogo a sobrevivência de um dos poderes, porque o Supremo Tribunal Federal foi atacado, foi invadido, quiseram fechar. Havia uma ordem, uma minuta, um documento escrito na casa do ministro da Justiça de Bolsonaro, que era para prender o ministro Alexandre de Moraes, para acabar com os poderes do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é um poder que foi, eu diria, massacrado pelo Poder Executivo quando o Bolsonaro estava lá, e é um poder que reagiu às investidas golpistas. Então, nesse momento, a gente tem que ter este equilíbrio de pensar que a coisa ainda não acabou. Os ânimos ainda estão acirrados, os bolsonaristas continuam sendo violentos, com exceção de alguns. Agora, quando eu digo bolsonarista, eu sempre me refiro àquele grupo fanático que grita mito e segue cegamente o Jair Bolsonaro. Nós estamos no 7º mês desse novo governo e que foi até uma tentativa de impedir o novo governo de assumir. Foi também uma tentativa de terrorismo em Brasília, tentaram explodir o aeroporto de Brasília e tentaram impedir a diplomação do presidente após. Enfim, é uma gama de situações que estava antes do 8 de janeiro e depois do 8 de janeiro também. E o 8 de janeiro culminou com isso tudo, com uma tentativa de golpe. E o próprio Exército ainda resiste à desbolsonarização. Então, há de se entender que esta prática do Supremo Tribunal Federal é uma continuidade de um combate àqueles que querem a abolição do Estado Democrático de Direito, aqueles que querem golpe e aqueles que insistem em desrespeitar a lei, achando que a liberdade de expressão lhe dá total poder. A mesma lei que dá liberdade de expressão é a mesma lei que define também os crimes. Então é preciso que a gente fique atento a isso. E está de parabéns a Supremo Tribunal Federal por encarar, emparedar estes canalhas. Todos os bolsonaristas que são envolvidos nessa intentona golpista são canalhas, merecem cadeia, são abusivos, desrespeitadores, em todo lugar estão ali achincalhando, perseguindo pessoas, merecem cadeia. Porque não é porque seguem uma ideologia que eles têm que ter essa justificativa de porque eu sigo o Bolsonaro, então eu vou bater em você, eu vou te intimidar, eu vou te colocar na parede, eu vou te difamar. Negativo. Não é? Você pode seguir o satanás que quiser como o Bolsonaro. Agora, vir trazer o diabo para minha vida, aí não, ninguém aceita. Vamos mandar esses fuleiros para casa do quinto dos infernos, né? E quando eu digo quinto dos infernos, é da onde eles vieram. Vamos lá, arrebenta a boca do sapato, minha gente. Olha só. Só para vocês terem uma ideia sobre essa escrotice aí. Olha essa escrotice do Brunini, aquele deputado fuleiro que representa o bolsonarismo raiz lá na Câmara dos Deputados. Só para vocês recordarem. Olha, só para vocês ficarem putos, vai. Vocês veem como é que é essa atuação dos debochadores. O bolsonarismo é feito disso, de um gatilho de debochador. Aliás, eu tenho aqui algumas imagens que eu recolhi hoje das coisas que às vezes a gente está ali
querendo mostrar para vocês, mas que, muito embora a gente queira mostrar, não fica bem claro o que o bolsonarismo realmente, por que são assim? Que espécie de doidice é essa? Eu disse para vocês que o bolsonarismo se tornou uma espécie de doença, uma coisa assim macabra, algo assim realmente ridículo. Tem aqui algumas frases que eu gostaria até de usar aqui. Olha isso. Peraí que eu vou diminuir aqui para vocês entenderem essa situação aqui, porque eu recolhi imagens e memes também que as pessoas espalham na internet para ler. Lembra que eu sempre fazia isso? Agora eu vou fazer novamente. Olha o que diz aqui. Em terra de bolsominions, livro é luxo, arma é essencial, ignorância é obrigatória. Meu irmão. É desse modelo. É nesse modelo aí. Ainda tem mais aqui. Tem mais algumas mensagens aqui que eu queria passar para vocês. Aliás, eles estão falando muito do ministro Roberto Barroso. E eu olhei essa mensagem aqui na internet. Queria mostrar para vocês aqui, que é essa aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Isso diz assim. Lista de assinaturas por impeachment do ministro Barroso já tem 90 parlamentares. Olha só, ele diz assim que a lista de assinaturas contra o Barroso já tem 90 assinaturas. E eles colocam ali uns 12 senadores e muitos deputados bolsonaristas. E eu tuitei, eu comentei isso e disse bem o seguinte, ó. É a segunda vez que eu estou apoiando vocês. Espero que vocês tenham êxito nessa empreitada de impeachment o ministro Barroso, porque só assim o Lula indica logo o Flávio Dino. Foi isso que eu disse. Aí eu ainda emendei e falei o seguinte, agora eu aconselho que vocês tragam senadores, porque deputado não adianta assinar, deputado não vota. Quem vota o impeachment de ministro do Supremo são somente senadores. Pra vocês terem uma ideia como que eles são, né? Então ainda tem uma outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que está viralizando muito, que diz assim, deixa eu ver isso aqui, a vida é feita de escolhas. Uns escolheram tomar cachaça com Lula, outros escolheram tomar enfim, gente, eu não tinha lido completamente. É que mandam os memes e às vezes não tenho tempo para ler tudo, desculpa, né? Mas dá no mesmo, tomar no toba. Enfim, agora vamos prosseguir aqui as informações, minha gente, para que a gente ande rápido com as notícias. Olha isso. Moraes manda bloquear conta bancária de filha de bolsonarista foragido. O bolsonarista foragido é o Oswaldo Eustáquio, que já tem a ordem de prisão, ele está foragido da polícia. Ele e o Alan dos Santos estão foragidos, né? O Oswaldo Eustáquio é o seguinte, ele tem uma filha de 15 anos e ele estava pedindo Pix para ele pela conta da filha. Aí a polícia investigou e viu que tem um investimento da filha, uma conta dela de 15 anos, que tem 315 mil, né? Por aí, 300 e poucos mil reais. E uma que tem 6 mil e pouco. E o Moraes mandou bloquear as duas contas, porque quem estaria se servindo das contas é o Oswaldo Eustáquio, que foi assessor, não é, da ministra Damares, já trabalhou com a Damares. Quem trabalhou com a Damares foi a menina lá também, a Sara Giromini, né, Sara Winter, esse Oswaldo Eustáquio, ou seja, as pessoas que trabalham com esse pessoal também ficam perturbados. O Oswaldo Eustáquio é um tido jornalista que espalhava fake news e o ministro Alexandre de Moraes diz, ele continua burlando as leis, foragido, para dizer que eu estou perseguido pela justiça, os vários crimes que cometeu e também o incentivo à abolição do Estado Democrático de Direito. Ele é perigoso, diz o ministro Alexandre de Moraes. Por isso, bloqueou as contas da filha que estavam servindo para ele. A conta menor, a filha entrou com recursos, os advogados disseram, isso daí é para a gente comprar isso, comprar ração e tal. Aí desbloquearam, mas a outra não. A Alexandre de Moraes está botando quente contra esses bolsonaristas.
Vamos a outra notícia aqui para arrebentar toco e feder chifre queimado. Olha isso. Record TV tem dia de pânico após demissão de 200 funcionários. Eita! No tempo do Bolsonaro estavam patinando na grana. Agora a fonte secou e aconteceu isso. Ontem, na segunda-feira, a emissora Record está promovendo uma ampla redução de colaboradores em sua sede, localizada em São Paulo. De acordo com informações obtidas pelo portal Notícias de TV, mais de 200 profissionais serão desligados, de um total de 3 mil. Até o momento, o nome mais reconhecido é da Patrícia Costa, ex-apresentadora do programa Domingo Espetacular, recentemente responsáveis por uma das edições do Jornal da Record 24 horas, bem como pelos programas do sábado Fala Brasil. Também foram dispensados o diretor de apoio operacional do jornalismo, Luiz Cardomone, conhecido como Canário, coordenador de esportes, Georgios Teracopoulos. Ou seja, é um monte que foi demitido. A Record vai demitir 3 mil funcionários. É por isso que você viu o Edir Macedo chegando-se ao Lula. Ai, Lula, nunca falei mal de você. Pensa numa pessoa que eu sempre orei nas minhas orações, nos meus cultos. Era alguém que eu ficava pensando, aonde está o Lula? Oh, Lula, volta, Lula. Agora todo mundo é Lula. Na verdade, a Rede Record tem muita grana que vem da Igreja Universal. A Record tem seus patrocínios, é verdade, todas as televisões têm, mas a fatia maior vem da igreja. O pacote que a Record reserva para a igreja é menor do que as programações normais, só que o preço é muito acima da tabela. Então vamos supor que um horário que qualquer pessoa pudesse comprar na Record, que custaria 300 mil, a Record vende para a Igreja Universal por 2 milhões. Entendeu? É uma espécie de... Entendeu? Então essa situação na Record é muito costumeira, eles fazem isso sempre. E com o Bolsonaro, o orçamento publicitário que entrou na Rede Record aumentou 630%. Aquilo que ele ganhava, aquilo que a Record ganhava com outros governos, com o governo Bolsonaro, ficou ganhando rios de dinheiro. Para quê? Para falar bem do Bolsonaro, para combater as notícias verdadeiras. Vocês viram que o jornal da Record puxava saco do Bolsonaro o tempo todo, ele queria ser o site bolsonarista, bem parecido com a Jovem Pan. A Jovem Pan é a Jovem Clã, é a rádio bolsonarista, é a TV bolsonarista, que quando você assiste, você pensa, poxa, o Bolsonaro é um gênio, o governo Bolsonaro foi o máximo. Por quê? Porque eles só falam isso. É a cabeça, a ideologia e, sobretudo, o dinheiro. O dinheiro mandava muito melhor. Agora, a Record está atrás do Lula, correndo atrás do prejuízo, porque como a fonte secou, vai ali ficar atrás do Lula, assim como o Centrão está louco atrás do Lula. Aliás, o PSOL fez uma crítica hoje ao governo Lula por causa da governabilidade a todo custo, dizendo que o governo Lula está colocando todo mundo do Centrão para dentro, todos aqueles canalhas que nós combatíamos agora estão ficando dentro do governo do presidente Lula. E o PSOL está por aqui com essa questão, aliás, muita gente. Fazer o quê? Outra informação aqui, gente, rapidamente aqui na tela do Critica Brasil. Ó, como eu acabei de falar, né? A ala dominante do PSOL critica Lula e governabilidade a qualquer custo. Eu falei para vocês que a gente fica, às vezes, triste de ver que aqueles que a gente combatia estão lá, do lado do governo, ganhando dinheiro, sendo ministros, sendo diretores, e muita gente que ficou a favor está ali, esquecida. Isso é uma coisa que a política faz e que a gente fica enojado a cada momento, não é? Enojado a cada momento. Vamos lá, arrebente a boca do sapato, minha gente, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Eu quero agradecer a todo mundo e olha, ajude o canal pelo Pix 61 98304 6113. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, assista a gente no Facebook, no Instagram. Aliás, eu tô meio devagar no Instagram. Mas se você tem Instagram, assista lá o Vitor Horta na Varanda também, que ele tem no Instagram, tem o YouTube.
Assista o Vitor Horta na varanda para arrebentar todo que foi de chifre queimado e dar esmagada no like. A gente fica por aqui. Hasta la vista, baby. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal.